Olá, me chamo Carlos Castro, nosso historiador da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Nada melhor do que voltarmos no tempo e colhermos informações tão brilhantes e tão maravilhosas como estas que nós levantamos da nossa chegada do Evangelho no Ceará. E eu quero levar vocês a uma localidade que fica a 22 quilômetros aqui da capital, que é a cidade de Maranguape, e que seria muito importante trazer para vocês um relato que foi escrito pelo próprio pastor José Teixeira Rio, quando do início da fundação, da implantação da Assembleia de Deus nesta cidade e em que data, em que momento se realiza o primeiro culto. Como tudo isto aconteceu? É exatamente isto que nós encontraremos nos textos do próprio pastor José Teixeira Rio. Sem mais demora, vamos então para a coluna Na Seara do Senhor e vamos aos escritos do pastor Teixeira Rio. Aqui no jornal, eles, por um erro de digitação, eles falam Mamanguape. Existe uma cidade de Mamanguape no Pernambuco, mas aí essa matéria não tem nada a ver com essa cidade que existe lá. Na verdade, a nossa aqui é Maranguape. Aí ele coloca um hífen, estado do Ceará. E lá no final da matéria vai estar escrito o personagem da história, que é o pastor José Teixeira Rio. Portanto, não tem nenhuma dúvida quanto à matéria ser específica à cidade de Maranguape. Venho, pelo mensageiro da paz, dar a notícia deste campo, que fica distante da capital Fortaleza, 22 quilômetros. Este lugar é bastante procurado por muitas pessoas para restabelecimento da saúde, devido ter um bom clima. Trouxe comigo minha esposa, que se achava atacada do fígado e de outros incômodos. Procuramos um sítio na serra, isso no mês de abril para maio deste ano. Este ano que ele se refere ao ano do jornal, que é 1936. Ali não havia irmãos na fé, não existia crentes nenhum da nossa Assembleia de Deus, né? Ele vai relatar também que o seguinte: pois o campus foi sempre muito duro ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias de maio, dirigi um culto juntamente com minha esposa e uma moça crente que tínhamos levado em nossa companhia. Nesse culto foi grande assistência e assim continuamos a ter cultos. Hoje já existem pecadores que aceitaram a Jesus como Salvador e temos muitos interessados. Glorificado seja o nome do Senhor. Embora os nossos inimigos se tenham levantado, contudo, o Senhor nos tem dado vitória. O padre local soube, por meio de uma senhora, que muita gente tinha assistido aos cultos e, por isso, pediu providências à polícia, apresentando queixa. Graças a Deus, porém, ficou envergonhado, porquanto
a polícia nos tem garantido, né, nos garantido também depois disso, no primeiro culto, onde 7 almas se entregaram ao Senhor Jesus. Aleluia! Diz aqui o pastor José Teixeira Vivo. E a gente encontra nessas histórias, nesses fatos, aquilo que era muito peculiar para aquele período, que era a questão da perseguição ao Evangelho. A Igreja Católica, que era a detentora da questão religiosa, ela sempre estava querendo impedir que a Igreja Evangélica se firmasse na cidade. Eles queriam que os irmãos ficassem lá nas matas, no interior, aonde não tinha ninguém, né? E os irmãos só tinha o material para ganhar crente era onde tinha gente, né? Então era na cidade. Então eles foram furando a bolha naquela época com muita oração, com muito jejum, e conseguiram estabelecer em muitas cidades do Ceará, em locais que hoje são verdadeiras relíquias para a igreja, né? Tem muitas igrejas nossas hoje que são próximos de praças muito importantes pelas cidades do Ceará. E Maranguape não é diferente. Maranguape foi um trabalho lindo e riquíssimo da nossa instituição, hoje chamada de CONADEC. Então a nossa CONADEC hoje, ela alcança todos os municípios do Ceará. E o pastor Teixeira Rigo faz esses relatos aqui. Então, para a história da Assembleia de Deus em Maranguape, o Evangelho vai começar com os primeiros cultos, quando 7 pessoas creram no Evangelho. Em que ano, Carlos Castro? Em 1936. Em que mês, Carlos Castro? No mês de maio, no final do mês de maio. Você tem um dia? Não tem. O pastor Teixeira Rigo não disse o dia. Ele falou no final. Se é no final, pode ser dia 25, dia 26, dia 27, não importa, né? Qual foi o dia. Mas você, para a história, você tem um mês e você tem um ano. E você tem a presença do pastor, presidente da igreja. E você tem ainda decisões para Jesus. Então não tem como você definir uma data comemorativa da história de uma igreja em um lugar desprezando essas informações. Não dá. É impossível. É neste sentido que eu tento relatar os fatos, não somente verbais, como esses vídeos que eu estou fazendo, mas vídeos como material gráfico, seja de jornal, seja de livro, ou de entrevista. Na época, que não existia, né? Não existia meios para se fazer uma entrevista naquela época, gravada, filmada, não tinha isso. Então fica aqui a nossa história da chegada do Evangelho em Maranguape, Ceará, através do pastor José Teixeira Rigo. Gostaria que vocês seguissem o nosso canal História da Assembleia de Deus, e dentro do canal vocês vão poder conhecer o início do Evangelho em várias cidades do Ceará, aonde o Evangelho começou a ir pontuando a instituição Assembleia de Deus a partir de 1914. Deus abençoe e vem mais histórias por aí. Aguardem.